Bem-vindo de novo, estamos no nosso 20º dia de março. Hoje concluímos o livro de Juízes e amanhã Ruth vem aí. Obrigado por estar com a gente. Nesse momento conecte-se ao Senhor para ouvir mais esse trecho da Palavra de Deus. Juízes capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina, de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou, e foi atrás dela para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos, e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais, e donde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém aqui me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o ancião: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal.
já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vô-las tirarei fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina, e a tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos, porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim,
e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e derrubaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel, e todo o povo, subiram, e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos, e desviamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir, dos homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam: Já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. E cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas, e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim, naquele dia, foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas,
e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quantas acharam puseram fogo. Juízes capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus, e todos levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à assembleia. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou, e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da assembleia: que faremos acerca de mulheres para os que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E assim terminamos mais um livro. Acompanhe o devocional que preparamos para este dia, que é referente à leitura de hoje. Ele está aí na tela, é só clicar.